Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos falar agora sobre a história de Nadab. Quem foi Nadab, rei de Israel? A história dele é pequenininha e nós vamos estar falando sobre os detalhes dessa história agora, tudo bem? Vamos lá? Quem foi Nadab, rei de Israel? Olha que interessante. Para a gente pegar e entender a família de Nadab, Nadab está aqui, ele é filho de Jeroboão, mas é interessante que na maioria das vezes os reis de Judá, a Bíblia cita o nome da mãe, por isso que eu coloquei apenas esposa aqui, tá? Porque nos reis de Israel não é citado a mãe deles. Isso deve ser por vários motivos, principalmente porque não interessa muito saber porque a linhagem do Messias viria pela casa de Judá e não pela casa de Israel. Outro detalhe, essa dinastia de Jeroboão acaba aqui. Então, apenas ele e seu filho reinaram, e nós vamos entender isso agora, como é que aconteceu. Por exemplo, é dito Jeroboão, o pai de Nadab, é dito Jeroboão, filho de Nebate, mas não cita quem é o nome da mãe dele. Obviamente, ele tinha uma mãe, mas não é citado o nome. A mesma coisa acontece aqui com Nadab. Nadab, filho de Jeroboão, tá? Então, vamos lá para você entender, né? Nebate e a sua esposa tiveram um filho, Jeroboão. O Jeroboão, com a sua esposa, teve um filho chamado Nadab, e é dele que nós vamos falar aqui agora. Um detalhe, não confunda com Nadab, filho de Arão, tá? O filho de Arão é o seguinte, ó. Arão, ele vai casar com Joquebede e vão ter alguns filhos. O primeiro filho vai ser a Miriam, que é a filha, né? E depois o Arão, que é 3 anos mais velho do que o Moisés, tudo bem? Então você tem aí, o mais velho dos 3 é a Miriam, depois o Arão e depois Moisés. O Arão, aqui eu peguei só os filhos de Arão, ele teve Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. O Nadab e o Abiú, eles vão morrer porque eles vão oferecer fogo estranho ao Senhor. Lembra disso? Daquele evento do incensário e tal? Então esse Nadab aqui não é o Nadab que a gente está falando, que é esse Nadab, filho de Jeroboão. O nome é o mesmo, mas não confunda, porque às vezes a pessoa fala assim, eu já ouvi falar do Nadab, e confunde com a história daquele Nadab, filho de Arão. Esse aqui não tem nada a ver, ele na verdade, o Nebate, ele é um efraimita, ou seja, ele pertence à genealogia de Efraim, tá? E ele morava na região de Zereda. Zereda é uma região ali que ficava no território da tribo de Manassés, mas ele é efraimita, portanto, Jeroboão também. Então, Jeroboão sai dessa região, né? Você lembra que ele foi para o Egito para esconder de Salomão, depois ele volta, ele fixa a capital do seu reino em Siquém. Depois ele vai para Tirzá também, você vai ver que ele e Nadab estão reinando num período juntos, onde Tirzá já se torna a cidade mais importante do reino nesse fim de tempo, tá? Nós já falamos sobre essa questão aqui, e aí eu vou entrar aqui, ó. Nadab significa generoso, para mim não esquecer de falar o significado do nome de Nadab, tá? Então, quando a gente lê o texto bíblico, o texto que fala do Nadab é só isso aqui, pequenininho, vou destacar alguns detalhes aqui pra gente, tá? Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano, preste atenção, 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Se você ler quando Jeroboão morre, apenas é dito assim, que Jeroboão morreu e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Dá a impressão que o Nadab só começa a reinar depois que Jeroboão morre. Mas não é isso que acontece. Você vai entender por que essa expressão ainda fala em seu lugar, tá? Eu vou explicar tudo isso aqui. E aí é dito que os 2 reinos de Israel e de Judá, eles são catalogados em paralelo. Então, o Nadab, do reino de Israel, filho de Jeroboão, que era o rei, ele começa a reinar no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E reinou sobre Israel 2 anos. Isso vai ficar muito fácil quando você vê o gráfico. Você vai entender o porquê da importância do gráfico para entender essa leitura desses textos dos reis, tá? O que ele fez? Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou, preste atenção, andou nos caminhos do seu pai, Jeroboão, e no pecado que seu pai levou Israel a cometer. Ou seja, ele não ajudou em nada a melhorar a situação de Israel. Eles estavam afundados na idolatria. Baasa, filho de Aías,
não é o profeta Aías lá, é o silonita, né? Lá de Siló, é o filho de Aías da casa de Issacar. Ele conspirou contra o Nadab e matou ele em Gibeton. Vou explicar como é que aconteceu isso, que era dos filisteus. Quando o Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. No terceiro ano do reinado de Asa, Baasa matou Nadab. Então, presta atenção. O Nadab começa a reinar no segundo ano. Se ele reinou 2 anos, geralmente o que as pessoas fazem para calcular? Eles calculam assim, ele começou no segundo ano, então ele reinou 2 anos. Então, o segundo, terceiro, quarto. Não é assim que conta. A gente vai entender como é que é a contagem desses anos aqui. Porque no terceiro ano ele morre, no ano seguinte, tá? E o Baasa, então, passou a reinar no lugar de Nadab. Já é uma outra linhagem, né? Não é mais efraimita, agora é de Issacar. Logo que o Baasa começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão. Se você lembrar, a descendência de Jeroboão é o Nadab e os irmãos, filhos, na verdade, os demais filhos de Jeroboão, que a Bíblia não fala quantos filhos ele teve, tá? Continuando aqui, não deixou ninguém com vidas, terminou todos segundo a palavra do Senhor anunciada por meio do profeta, do seu servo Aías, de Siló, o silonita, né? Por causa dos pecados de Jeroboão, que Jeroboão havia cometido e pelo que havia levado Israel a cometer por causa da provocação que havia irritado o Senhor. Alguém vai dizer assim, peraí, mas eles estão morrendo por causa do pecado de Jeroboão. Lembra que eu destaquei aqui, ó, o Nadab fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos caminhos do seu pai. Ou seja, ele está morrendo pelo seu próprio pecado. Ele e toda a descendência de Jeroboão que está acompanhando os pecados de Jeroboão ao invés de mudar a postura, certo? Então eles haviam irritado o Senhor, Deus de Israel. E quanto aos demais atos de Nadab e tudo o que ele fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel, é um outro livro, que aqui a gente já está lendo o livro dos reis, né? Primeiro Reis. Esse livro é um livro antigo que os leitores tinham acesso, né? Para entender outros detalhes da história de Nadab. Esse livro não existe mais, então nós não temos mais acesso a ele. Porém, os detalhes estavam ali. Agora vai ficar muito fácil de você entender por causa dessa tabela que eu fiz dos reis de Israel, reis de Judá e dos profetas que estão ali acompanhando esse período. Então vamos lá. Olha que legal, tá? Então a Bíblia diz que Nadab começa a reinar no segundo ano de Asa. Asa é filho de Abias, tá escondidinho aqui, ó, Asa, tá? Então ele começa no segundo ano de Asa. E ele vai morrer no terceiro ano de Asa. E de fato, ele reinou 2 anos, ele começa a reinar nesse segundo ano de Asa, ele morre no terceiro ano de Asa. Ficou fácil, né? Então, nesse terceiro ano também, você vai ver que, embora pareça que Nadab começou a reinar após a morte de Jeroboão, na verdade, ele começa a reinar enquanto Jeroboão ainda estava vivo. Era o 21º ano do reinado de Jeroboão. E essa prática de colocar o filho para reinar enquanto o pai está vivo, acontecia quando o rei estava velho ou estava doente, ele fazia o quê? Ele geralmente ele ascendia o seu filho ao trono para preparar e assim garantir a continuidade ali da linhagem, que permaneceria na administração do reino. Então, o Nadab, ele começa a reinar no ano 21 de Jeroboão. No ano 22, o Jeroboão morre, porque a Bíblia diz que o Senhor feriu a Jeroboão, o próprio Deus feriu Jeroboão, e aí ele continua reinando no lugar do seu pai por esse período de tempo. Um pouco espaço de tempo, porque nesse mesmo ano que o Jeroboão morreu, o Nadab também foi morto por Baasa. E o Baasa começa a reinar nesse ano, que é o terceiro ano de Asa, rei de Judá. Tudo bem? Olha para você ver como que ficou fácil entender o texto dos reis com esse gráfico, né? Se você não conhece, faz parte do nosso curso de cronologia bíblica completo. Não só esse gráfico, como a tabela de Cristo, da idade de Cristo, a tabela também do Novo Testamento, a tabela que é uma tabela para não precisar de fazer medições com uma régua, por exemplo, mesmo que seja uma régua digital, uma tabela com os principais eventos e personagens do início da vida e o fim da vida, ou início do evento e o fim do evento, de cada um daqueles eventos importantes, que
na tabela está escrito ali o ano exato, né? Quando aconteceu cada um desses eventos, ou quando ocorreu o nascimento e morte de cada um desses personagens. Olha como que fica fácil de entender, tá? E aí, isso vai seguir, você vai observar que é muito difícil, eu vou falar que é impossível, mas tem que encaixar isso aqui visualmente para a gente entender o que está acontecendo. Porque fazendo a leitura apenas dá a sensação de que o Nadab começa a reinar depois da morte de Jeroboão, o que não é o que acontece, tá? Então, antes de eu chegar aqui, eu quero explicar o que aconteceu com... o que aconteceu no evento do Nadab morrer por Baasa, tá? Eu anotei aqui, ó, que logo após a morte de Jeroboão estava morto, é lógico, no segundo ano do reinado de Nadab, ele estava travando uma batalha contra os filisteus. E ele tinha levado todo o exército de Israel para lá, já tinha sitiado a cidade de Gibeton, e essa cidade pertencia à tribo de Dan antes. Você vai ver isso em Josué 21, verso 23. A cidade de Gibeton, né, pertencia à tribo de Dan. Nesse tempo, essa cidade estava sob domínio dos filisteus, tá? Então, nesse momento, enquanto Nadab está ali ocupado e distraído com a guerra, o Baasa, o filho de Aías, que era da tribo de Sacar, conspirou contra ele, matou ele e reinou no lugar dele o Baasa, como você está